A TNU decidiu um importante tema no direito previdenciário, mais especificamente sobre a situação dos trabalhadores rurais, para definir qual é a duração do período de graça. Essa é uma questão que já é discutida há muito tempo e vamos passar aqui a análise das questões. Fica até o final porque é importante ver aqui cada detalhe para compreender a aplicação desse precedente. A gente tem no artigo 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social a regra sobre o chamado período de graça, que é aquele período em que um segurado continua afiliado à Previdência Social e com a cobertura, por exemplo, para risco da incapacidade, mesmo sem estar contribuindo para a Previdência. E a discussão se o segurado especial, primeiramente, se ele tem um período de graça ou se ele apenas mantém a qualidade de segurado enquanto dedicado à atividade rural em regime de economia familiar, e também se discute se aplica-se a ele ou não as prorrogações do período de graça previstas nos parágrafos do artigo 15 da Lei de Benefícios. Então, a gente tem na Lei de Benefícios, para o segurado empregado e contribuinte individual, a manutenção da qualidade de segurado sem contribuições para a Previdência por 12 meses após a cessação das contribuições. Então, se um segurado empregado ele perde o emprego, ele tem 12 meses para achar um novo emprego ou para passar a contribuir como contribuinte individual ou facultativo para não perder essa qualidade de segurado. Mesma coisa, o segurado contribuinte individual, se ele para de contribuir, mais 12 meses ele está como segurado da Previdência Social. Evidentemente que para gozar de alguns benefícios há o requisito da carência, mas aqui a gente está discutindo apenas o requisito da manutenção da qualidade de segurado, certo? E o parágrafo 2º ele diz que os prazos do inciso 2, que é esse prazo de 12 meses, ou do parágrafo 1º, serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Existe toda uma discussão sobre essa comprovação aqui, mas hoje já é pacífico que não é necessário que a situação de desemprego esteja registrada em carteira de trabalho. Existem outros meios de prova que podem demonstrar isso. Inclusive, a gente tem o tema 19 da TNU e a súmula 27. Eu já tenho um vídeo aqui no canal. Vou colocar aqui o link na descrição, certo? Para caso vocês queiram se aprofundar nessa questão. Mas a outra questão aqui era sobre a prorrogação ou não do período de graça do segurado especial. Voltando aqui à análise da legislação. Quanto à aplicação desse prazo de 12 meses ao segurado especial, isso aqui já estava pacífico, até mesmo era reconhecido pelo INSS, porque a Instrução Normativa número 128 de 2022 já traz a previsão aqui no parágrafo 9º do artigo 184, que o prazo de 12 meses após a cessação da atividade rural vai se aplicar ao segurado especial, certo? Claro que aqui não consta nos incisos exatamente a cessação da atividade rural, porque aqui está meio que replicando o artigo 15 da Lei de Benefícios, mas mutatis mutandis, né, você fazendo a adaptação ao caso, vai se aplicar ao segurado especial. Mas a instrução normativa só fala sobre o direito à prorrogação do período de graça para contribuinte individual, então o INSS não reconhecia a prorrogação para o segurado especial. E, no entanto, a TNU foi no sentido de que o artigo 11, parágrafo 10, inciso 1, a linha A da Lei de Benefícios, já falava na aplicação do artigo 15 da Lei de Benefícios aos segurados especiais de forma indistinta, ou seja, sem fazer referência, ou sem excluir a aplicação dos parágrafos 1º e 2º. Ou seja, o segurado especial vai ter direito tanto ao período de graça aqui dos incisos, como também à prorrogação do parágrafo 2º em caso de situação de desemprego. E aqui tem uma outra questão, que o que é o desemprego para o segurado especial, porque ele exerce atividade em regime de economia familiar. Isso pressupõe que ele tenha a posse de uma propriedade rural, é isso?
Então, via de regra, ele depende de si mesmo para produzir. No entanto, a inatividade que permite que o contribuinte individual ele obtenha essa prorrogação aqui de 12 meses é apenas aquela da situação de desemprego involuntário. E isso já foi objeto do tema 239 da TNU. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui o link na descrição também, tá certo? Então, os requisitos para o contribuinte individual, ou seja, o autônomo, gozar dessa prorrogação é de que tenha acontecido a cessação da atividade econômica, ou seja, se ele, por exemplo, é pipoqueiro e atendia num estádio de futebol e de repente o estádio passa por reformas e o time daquela cidade passa a jogar em outro local, em outro município. Então, vamos dizer, houve a cessação da atividade dele, a causa involuntária, né? Ele não escapa ao poder de ingerência do pipoqueiro, a atividade do time de futebol naquele local, e ele não teve atividade posterior, ou seja, ele não conseguiu se readequar fazendo qualquer outra atividade posteriormente. Isso aqui para o contribuinte individual. Então, para o segurado especial, tem que analisar também isso, se ele por algum motivo se viu impedido de exercer a atividade rural. E o tema 348 aponta como possíveis causas de desemprego involuntário do segurado especial os eventos climáticos. A gente vem passando agora por mais ocorrências como essa, né, de estiagens prolongadas, de chuvas e enchentes, como a gente viu no Rio Grande do Sul recentemente. Então, esse tipo de situação pode justificar a aplicação da prorrogação do período de graça para o segurado especial. Então, não é algo que vai ser aplicado a todos os casos, é preciso analisar em cada caso concreto as circunstâncias que levaram a uma situação de desemprego ou de impossibilitação do exercício da atividade rural, tá certo? Então, a tese ficou assim redigida: o segurado especial tem direito à prorrogação do período de graça por inatividade involuntária, aplicando-se por analogia o artigo 15, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. E se você quer aprender mais sobre esse assunto, eu vou colocar aqui na descrição ou aqui de lado os links para esses outros vídeos que eu fiz sobre análise da qualidade de segurado, certo? E se gostaram do conteúdo, cliquem sempre no botão de curtir, ativem as notificações, se inscrevendo no canal, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!